né? A gente vai lá para a nossa oportunidade como professor de educação financeira. Olha que bacana. Ano passado, a gente teve a publicação aí da obrigatoriedade da educação financeira no ensino médio. E aí, o que a gente consegue perceber? Que houve um aumento, vai haver um aumento da quantidade de aulas, porque essa regra ela inseriu a educação financeira como um componente obrigatório em todos os anos do ensino médio, né? O que significa que agora tem que ser ministradas aulas em todas as séries do ensino médio, isso aumenta a, a quantidade de aulas para o professor de educação financeira e principalmente o que é referência em educação financeira. E essa matéria, educação financeira, vocês já devem ter olhado lá a normativa da SEDUC, ela, na verdade, é para todos os itinerários do aprendizado que a gente tem lá, né? Agora, eu pergunto para você, por que isso é uma chance de ouro para os professores que têm afinidade com essa matéria ou aquele professor que quer se tornar professor de educação financeira? É uma oportunidade porque a gente vê que ampliou a quantidade de aulas. E se ampliou a quantidade de aulas e você é um professor qualificado, você é um professor que está pronto para ser o professor que vai assumir essa carga de educação financeira que está sendo criada obrigatoriamente pela Secretaria de Educação no estado de São Paulo. E para você ter uma ideia da extensão disso, a gente tem aí por volta de 5.600 escolas de ensino médio só no estado de São Paulo. Dá para você fazer um cálculo exatamente de o que significa isso em termos de quantidade de aulas. E a gente não está contando aí nesses 5.600 aquelas escolas que são municipais, as escolas federais, as escolas particulares, a gente está falando só de escola estadual, na verdade. Tá? E aqui, olha, a minha equipe vai mostrar para vocês, a gente separou aí um folhetinho de propaganda de vaga de educação financeira, e essa propaganda, se você já está visualizando ela é uma propaganda para dar aula de educação financeira para crianças da educação infantil e para crianças do ensino fundamental lá no nível 1, né? Aquelas criancinhas lá de primeira ao quinto ano. Olha que bacana. Então, você vai perceber que existe assim, uma oportunidade excelente. E a gente sabe que existe no Brasil mais de 100 mil escolas, né? E essas escolas, com certeza, vão passar a oferecer educação financeira, por quê? Porque essa é uma proposta antiga do MEC, né? E aí, o que a gente pensa em termos de quantidade de aula que a gente vai ter, oportunidade que se criou. Imagina o Brasil inteiro com 100 mil escolas brigando a ter educação financeira em todas elas. É uma oportunidade magnífica para todo mundo que entende de educação financeira, que é referência no ensino de educação financeira. Agora, a pergunta é, quantas pessoas estão prontas para assumir essas aulas? Eu acho que não muitas pessoas, né? Mas você que está aqui, que veio aqui para ter essa aula aqui, para ter essa conversa com quem é uma pessoa que é referência no ensino de educação financeira, você já pode se permitir dizer que você está saindo em vantagem, porque você veio atrás de conhecimento e você vai mostrar que você sabe para que você veio, tá? Agora, para isso, você precisa se qualificar, né? Porque a educação financeira, ela não pode ser rasa, tá? Ela não pode ser uma coisa muito superficial, ela tem que ser uma coisa
mais aprofundada, né? Aí você pode estar se perguntando se você precisa ser um professor de matemática, porque o senso comum por aí é de que quem vai assumir as aulas de educação financeira é o professor de matemática, né? Mas o professor de matemática de fato entende, né? E ali de educação financeira, se ele entender muito bom, ele vai ser um professor de matemática, porque o senso está dizendo que é isso, né? Mas aí você está se perguntando, e o meu curso, ele é aceito? Eu não sou professor ainda, porque eu estudei contabilidade, eu estudei administração, eu estudei economia, por exemplo. Eu vou poder dar aula de educação financeira? E a boa notícia que eu tenho para você é que dá sim, tá? Você que ministra aula de matemática, estatística, física, química, que tem ali um conteúdo de matemática na graduação, você com certeza, né? Agora, quanto aos demais colegas, também é possível, né? Veja o meu exemplo, o exemplo do professor Daniel, professor de língua inglesa, né? Que está dando aula de educação financeira. Eu sou formado em letras, em pedagogia, e eu leciono educação financeira. Então, você vê que dá para dar educação financeira sim, tá? Você precisa ter conhecimentos em áreas correlatas, é lógico, né? Como pedagogia, contabilidade, administração, economia, ou você vai comprovar um notório saber de educação financeira. Porque, pessoal, a educação financeira ou qualquer outra aula, quando ela vai ser atribuída, se não tem um professor apropriado com a formação para aquilo, e não tem graduação para educação financeira, não tem faculdade de educação financeira, é o professor que tem o notório saber, e quem decide isso é o diretor da escola que vai fazer a atribuição, depois ele submete o seu processo à apreciação da dirigente de ensino, e são eles que vão decidir se você vai assumir ou não essas aulas, não são as conversas que estão por aí, tá? E agora eu vou te mostrar, então, o caminho, né? Esclarecido aí esse ponto da quem pode dar as aulas, né? A grande oportunidade que a gente tem aí nas mãos é essa quantidade de aulas, e a gente vai ver, então, o que é preciso para dar aula de educação financeira na escola. Eu quero apresentar para você, começando o nosso bate-papo, dois pilares da educação financeira, que eles são referências para a gente trabalhar nas nossas aulas lá na escola. O primeiro pilar da educação financeira são as finanças pessoais e as finanças familiares, e o segundo pilar são os investimentos. E eu ainda vou falar de um terceiro assunto que eu vou entregar que eu entrego normalmente para os meus alunos, que é o empreendedorismo como fonte de renda, tá? Então, começando aí por as finanças pessoais, eu considero esse o pilar mais importante para a gente ensinar o valor do dinheiro para os alunos. Por quê? Quando a gente ensina as finanças pessoais e as finanças familiares, a gente vai ensinar a importância do planejamento financeiro. A gente vai abordar aquela questão do orçamento, a gente vai abordar a questão do orçamento pessoal, do orçamento familiar, a gente vai levar o aluno a entender como é que ele pode tomar decisões financeiras, a entender de renda, de despesa, né? Como que ele se prepara para enfrentar desafios econômicos que a vida vai apresentar para ele, né? E como que ele cria uma base financeira, uma vida financeira estável e também uma vida financeira que seja consciente, que ele saiba o que ele está fazendo com a renda e a despesa que ele obrigatoriamente tem que fazer, né? E quando o aluno aprende isso, professor, quando ele aprende desde cedo, né, e eu digo muito cedo mesmo, melhor ainda. Se o aluno não entende como gerir, como administrar a renda e a despesa dele, o que a gente vai entender? Que esse aluno vai se tornar um adulto
que vai ter ali uma única fonte de renda, porque ele não consegue construir uma renda passiva que seja uma renda complementar àquela fonte de renda, e com certeza ele ainda vai ter muitas dívidas, né? Ele vai ser um cara bastante endividado, porque ele não tem esses conhecimentos, essas habilidades que a gente está falando com você aqui. Então, eu reafirmo para você, o professor precisa ensinar o aluno desde cedo a entender que essa relação renda-despesa é como uma caixa d'água. Você pode ensinar isso para o aluno, né? É uma caixa d'água onde a gente tem o quê? A entrada e a saída da água. E você, professor, você, professora, precisa ensinar essa relação, as proporções corretas, porque isso é fundamental para esse seu aluno lidar com finanças, né? Porque quando esse aluno entende a importância da renda de despesa na vida dele, ele entende o valor e a necessidade de fazer o seu orçamento pessoal ou talvez o seu orçamento até familiar. E eu posso te afirmar, professor, professora, quem consegue fazer um bom orçamento, fazer esse orçamento ser um orçamento equilibrado, ele vai propor objetivos financeiros para ele na vida, porque esse orçamento equilibrado provoca ali uma poupança, uma sobra de dinheiro, né? E quando a gente fala isso para o aluno de uma forma bem enfática, que ele entende, que ele compreende disso, a gente deixa o aluno muito empolgado, porque ele começa a pensar não apenas no presente, ele sabe que ele tem uma vida futura, e ele começa a planejar os objetivos financeiros, começa a pensar quanto que isso vai custar, que metas ele precisa traçar para o futuro, para atingir cada objetivo financeiro que ele vai traçar. E isso é muito bacana, porque voltando lá no exemplo da caixa d'água, né, é como se a gente tivesse, você vem ensinando para o aluno o orçamento, dividido ali em várias caixas d'água conectadas umas às outras, e aí se você gastar toda a água, olha que inteligente, que bacana isso, se você gastar toda a aula... na internet sobre se você gastar toda a água. Se você gastar toda a água, deixa eu voltar aqui o raciocínio, para a gente não perder nada, porque isso aqui é muito importante que a gente vai ensinar para o nosso aluno, né? Se você gastar toda a água da primeira caixa d'água, lembra que a gente tem várias caixas d'água, aí você não vai ter nada na segunda. E se você gastar a água da última, que aqui a gente vai fazer uma analogia com as necessidades básicas, né? A gente vai ficar sem água nenhuma. Ou seja, se a gente não cuidar das nossas despesas direito, a gente vai perder toda a nossa renda e a gente vai ficar endividado. Aí, quando você ensina isso para o aluno, ele vai descobrir que se ele se estruturar, ou melhor, se ele estruturar o orçamento dele da maneira correta, com as proporções corretas, no final ele vai criar uma reserva financeira e a partir dessa reserva ele cria outros objetivos, como, por exemplo, a reserva de emergência, o patrimônio para aposentadoria, um patrimônio para realizar sonhos, ele vai criar uma fonte que vai dar renda passiva para ele, porque isso, na verdade, muda o jogo na realidade financeira de cada aluno que você trabalhar isso, tá? E esse aluno também, claro, ele vai descobrir a dinâmica de investir em ativos financeiros. Olha, isso é uma coisa interessante, né? Ativos que dão retorno para ele, retorno financeiro, que aumenta a torneira da renda naquela analogia que nós fizemos da caixa d'água com nossa aula aqui. Então, professor, percebe como as coisas vão se conectando? E aí eu pergunto para você, o que são esses ativos que eu falei agora há pouco, ativos financeiros? Esses ativos são exatamente o nosso segundo pilar da educação financeira, tá? Eles são aquilo que a gente
precisa ensinar na educação financeira, efetivamente, ensinar na educação financeira na escola. Porque quando você faz uma abordagem desse ensino, nesse nível de finanças pessoais, você acaba se tornando um mentor, aquele cara que capacita os seus alunos a tomarem decisões conscientes sobre o dinheiro. Imagina, por exemplo, o orgulho de ver o seu aluno não apenas compreendendo o valor do dinheiro, mas construindo uma base financeira sólida. Isso não tem coisa que pague, é surpreendente, é muito gratificante, porque esses alunos, eles saem preparados para enfrentar o mundo financeiro com toda a confiança que eu tenho certeza que você vai sair hoje, tá? E aqui, a gente costuma ter, quando a gente chega nesse nível de ensino para o aluno, a gente costuma ter um feedback positivo desses alunos, né? Mas também dos pais desses alunos, isso que é muito importante, quando a gente percebe que outras pessoas, membros da família que eles confiam, dão um feedback positivo para a gente, entusiasmado com aquelas mudanças que eles veem em casa, porque o filho trouxe aquela mentalidade diferente que você, professor capacitado, passou para ele naquela aula maravilhosa que você preparou e aplicou naquele dia. Então, como eu falei, o segundo pilar é o pilar do investimento, né? Imagina que o seu aluno já aprendeu aquele lá, ali os conceitos de renda, o conceito de despesa, ele já entendeu como é que ele faz orçamento, ele já entendeu que quando ele faz um orçamento equilibrado, ele cria uma reserva financeira, ele sabe também sobre juros, sabe o que são ativos, o que é passivo, ele sabe sobre risco, ele entende o funcionamento da economia, ele entende os índices de preços, ele entende de IPCA, ele entende de taxa Selic, taxa de juros, e agora ele vai querer, então, dar o próximo passo, porque você já ensinou tudo isso para ele, vai querer saber sobre investimentos. Aí entra uma coisa muito bacana, né? Porque a gente vai aprender a capacitar as crianças, né? Essas crianças e esses adolescentes que são os nossos alunos, com conhecimento sobre investimentos, porque investir é abrir portas, né? Ou abrir oportunidade de crescimento financeiro. Quando a gente investe, é isso que a gente faz. E quando você ensina o aluno a investir o dinheiro da forma correta, ele passa a ter uma vida muito mais próspera, mais tranquila, e você se sente também tranquilo, porque você é que passou aquele conhecimento bacana, formidável para ele. E você, professor, quando você compreende o mundo dos investimentos, e o seu aluno também compreende o mundo do investimento, e você entende que aquilo permite que você construa riqueza de forma sustentável ao longo do tempo, porque investimento, finanças é para o tempo, não é coisa do dia para a noite, né? Quando você entende isso ao longo do tempo, você entende que você vai alcançar a liberdade financeira, você vai alcançar a independência financeira, e isso independente do quanto você ganha, se você ganha bastante, se você ganha pouco, porque a mágica do investimento vai fazer isso por você, né? Não importa quanto você ganha, né? Se você sabe o quanto você gasta, o investimento é mágico e ele transborda isso. Tá? A dinâmica de investimento, professor, é interessante porque ela tem a ver com aumentar o dinheiro. Olha que bacana quando a gente ensina para o aluno, porque o aluno ele precisa entender esse conceito, né? E aí, quando você ensina sobre investimento para o aluno, você entrega para ele mais uma ferramenta, e uma ferramenta poderosa para ele. Porque quando você entrega essa ferramenta de investimento para ele, ele faz o dinheiro dele crescer, ele está, na verdade, fazendo o dinheiro dele trabalhar para ele, né? Isso é o investimento. Isso é importante porque nas aulas ele vai aprender o que dá mais retorno para ele. Ele vai aprender a avaliar o risco do investimento que ele está pretendendo. Ele vai entender como não apenas ter mais dinheiro, né, no presente, mas também como ele construir um patrimônio para a aposentadoria de uma forma segura e que ele tenha uma aposentadoria generosa lá no futuro.
tá? O aluno precisa, sim, então, professor, aprender que existem maneiras diferentes de investir. E aqui eu entro num ponto-chave da questão do investimento para você já tirar um insight para suas aulas. Investimento em renda fixa e investimento em renda variável. E eu vou trabalhar esse conceito com você agora. Eu vou passar um pouquinho de um exemplo prático de renda fixa para você aqui. Quando você, por exemplo, compra um título do Tesouro Direto é um título soberano, porque é um título do governo. É como se você estivesse emprestando a sua grana, o seu dinheiro que você conseguiu fazer ali no controle do seu orçamento, a sua reserva financeira, é como se você estivesse emprestando essa grana para o governo e ele vai usar esse dinheiro, depois ele vai te devolver com juros e você pode investir ali com segurança, né? E você pode transmitir para o seu aluno também essa segurança, porque esse tipo de investimento, ele tem um risco baixíssimo, ele tem uma rentabilidade razoável, e eu posso te garantir, pelo que eu faço no dia a dia, que é um rendimento bem acima da poupança, que a gente tem milhões de pessoas ainda investindo na poupança e está perdendo muito dinheiro, tá? Aí o aluno percebe, então, que ele pode começar a investir, porque esse tipo de investimento permite que ele investa pouquinho, R$ 30, R$ 50, assim por diante, né? E existem vários tipos de títulos que são vinculados a vários índices. Quando a gente está falando de renda variável, a gente está falando de títulos que têm indexadores os mais diferentes possíveis, né? Esse que eu dei para você é só um, tá? É só um tipo, e ele vai ter ali várias variações. E agora eu vou te dar um exemplo, professor, aí para você também usar aí como insight na sua aula de renda variável, né? Quando a gente fala de renda variável, vem na nossa cabeça a compra de ações ali na bolsa de valores. E o que são ações, na verdade? São pedacinhos do capital social de uma empresa, ou seja, quando você compra aquela ação, você já pode dizer que você é dono de uma parte daquela empresa. E o que é mais legal de tudo isso é que, sendo dono daquela empresa, o lucro que ela gerar, você vai receber na forma de dividendos. E isso vai engordando ali o seu dinheiro que você criou lá na renda na sua reserva financeira, né? Agora, por que é importante a gente ensinar investimentos corretamente desde o aluno pequenininho lá na escola, né? Porque, na verdade, quando você faz isso, professor, você está caminhando com o aluno nessa jornada do aprendizado, né? Você está aplicando ali uma didática que vai fazer ele perceber que o investimento não é uma realidade distante dele, tá? Aí esse aluno vai começar a investir desde cedo. Esse é muito interessante para você e para ele. E ele faz isso, começa a investir desde cedo, porque ele sabe que ele está construindo um patrimônio financeiro para o futuro, né? Ele vai ter um futuro financeiro melhor, um futuro financeiro mais seguro. E a beleza de você ensinar investimentos é que o aluno descobre o poder dos juros sobre o juro composto, aquele efeito de potencialização e que isso acontece ali ao longo do tempo, ele rentabiliza aquele capital dele mais rapidamente, de uma forma bastante significativa. Porque mais importante que investir muito, né? Eu preciso mostrar para você que bom mesmo é investir sempre. E você precisa criar essa mentalidade no seu aluno. Ele vai investir pouco, mas ele vai investir sempre. Isso vai fazer a coisa crescer, né? Porque essa constância ao longo do tempo traz um resultado surpreendente quando a gente aplica os juros compostos, que são dos investimentos. E assim, o que acontece, professor? Na verdade, você se torna um mentor, né? Aquele cara que abre as portas, que cria oportunidades financeiras para o seu aluno. Imagina a satisfação que você vai ter quando você vê o seu aluno não apenas economizando, mas investindo e construindo riqueza ao longo do tempo.
né? E aí você vê que aquilo ali foi tudo gerado por sua causa. Então, professor, aqui eu lembro uma coisa para você, que você também pode conseguir alcançar os seus objetivos com esses conhecimentos, tá? Repare que você está conduzindo o aluno em uma jornada em que ele aprende desde cedo os conceitos de educação financeira, de economia, de planejamento, de controle de gastos, né? Ele segue ali um caminho dos investimentos, faz o dinheiro dele aumentar, faz o dinheiro dele trabalhar para ele, né? Você também, para aumentar o seu dinheiro, você pode ensinar para ele o que muita gente faz para aumentar o dinheiro. Não precisa investir só no mercado financeiro. O exemplo lá que eu dei dos meus aluninhos, eles investiram no empreendimento, eles empreenderam, né? Isso nos leva ao nosso terceiro assunto aqui. A gente já abre um leque para ele, que é o empreendedorismo. Né? O que é o empreendedorismo, além de ser uma fonte de criação de renda? Ele, na verdade, não se trata apenas de criar negócios, né? Ele vai criar uma mentalidade inovadora no aluno, uma mentalidade de geração de valor, né? E até de multiplicação da renda. Ele vai criar renda e com o próprio empreendimento dele, ele faz a multiplicação da renda. Quando você introduz esse conceito de empreendedorismo na sala de aula, professores não apenas inspiram ali os seus alunos a virarem futuros empresários, mas também você está instigando o desenvolvimento de habilidades como resiliência, liderança, vendas, pensamento crítico, e isso é muito bacana, porque o aluno aprende muito isso com muita facilidade, e essas habilidades a gente entende que elas são essenciais pela vida, para a gente aplicar na vida em sociedade, né? Principalmente aí nesse mundo em constante evolução que a gente está passando, a gente já está tendo empresas aí, na verdade, empresas virtuais, né? O marketing digital é uma fábrica de trabalho para esse povo, de empreendedorismo, né? E quando a gente ensina isso para o aluno, a gente se torna, então, um agente para o desenvolvimento de líderes inovadores, tá? Existe, gente, na verdade, milhões de formas diferentes da gente fazer uma renda extra. Isso faz parte, quando a gente está ensinando educação financeira, isso faz parte dos ensinamentos que a gente dá sobre empreender também, né? Existem dados aí do IBGE, do Sebrae, que dizem que cerca de metade das empresas fecha ainda no primeiro ano, né? E por que que isso acontece? Porque o empresário não consegue fazer um planejamento, né? O empresário não consegue, não entende de gestão. E quando você ensina sobre empreender para o aluno, você caminha por esse caminho, você vai ajudando ele, o aluno que pretende se tornar empresário, ele vai se tornar um empresário mais consciente, mais bem formado e informado, né? E quando você ensina o seu aluno sobre dinheiro, sobre leis, sobre investimentos, sobre marketing, sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre vendas, entre outras coisas, você, na verdade, está formando um profissional de sucesso em qualquer área que ele for seguir. Não é isso? E a gente está trabalhando para isso, né? E eu repito, tudo isso também pode ser usado por você na sua própria vida, professor. Mesmo que a sua principal função seja dar aulas, você pode ir além de uma única renda, né? E aqui a nossa trilha da educação financeira reencontra lá o primeiro pilar, que é finanças pessoais, porque a gente vai estar ensinando sobre empreendedorismo, e empreendedorismo é ensinar sobre novas possibilidades de renda e, consequentemente, sobre novos investimentos. Veja que interessante, porque os assuntos estão ali conectados, tá? A gente percebe
claramente isso. Olha que lição bacana. Então, revisando aqui com você, a gente falou sobre pilar de finanças pessoais e familiares. Nesse ponto, a gente explorou a questão da renda, da despesa, do orçamento. A gente falou também um pouco sobre a reserva financeira. Aí a gente foi para investimentos, tanto de renda fixa como de renda variável. Olha que coisa ampla, que coisa bacana que você já está aprendendo aqui. E depois nós fomos para o mundo do empreendedorismo, sobre liderança, sobre inovação, sobre as habilidades que são importantes para ser um empresário de sucesso, né? E, professor, tudo isso que eu falei é apenas uma parcela daquilo que a educação financeira trata, do que ela envolve, né? Infelizmente, a gente não consegue abordar numa aula só, né, numa aula como essa, mesmo que ela seja uma aula um pouquinho mais longa, a gente não consegue abordar todos esses conceitos, né, todos os conceitos e os temas que vão acompanhar você enquanto professor de educação financeira ali no ensino médio e no ensino fundamental também, né? Então, você conseguiu perceber que são muitos temas com vários desdobramentos interessantes, desenvolvimentos interconectados. Isso é muito bacana que você perceba, porque é uma coisa que você precisa levar para a sua sala de aula, né? E aí, muita gente tem me perguntado, né, se eu tenho um curso completo sobre isso, tá? A boa notícia que eu tenho, professor, é que se você quer dar um passo além nessa sua jornada de educação financeira, eu tenho uma oferta para te fazer. Mas antes de qualquer coisa, dá uma calmadinha aí, que dinheiro não vai ser o problema, tá bom? Essa oferta é para quem quer aprender, crescer intelectualmente, lecionar bem, enfim, ser um profissional de educação financeira e fazer a diferença na vida dos alunos. É a oportunidade que você está procurando, tá? Esse método que eu desenvolvi para fazer professores ser referência, é o que eu tenho falado, né? A gente precisa ser referência. Esse é um método que eu criei para os professores serem referência no ensino de educação financeira e que virou um curso, na verdade, um curso completo, né? Eu sei que, na verdade, não é para todo mundo, então não precisa ficar incomodado, tá? Nesse curso, você vai se tornar ali uma referência no ensino de educação financeira e eu garanto que isso vai acontecer no prazo máximo de 60 dias, tá? Mas eu sei, assim, que tem muita gente também aqui que precisa dar um passo adiante, que quer se aprofundar, que quer dominar essa matéria, que quer realmente ensinar a educação financeira daquele modo bacana que a gente precisa entrar na sala de aula, dar aquela aula maravilhosa, né? Quer aprimorar suas aulas, ter relevância nesse campo, ser reconhecido. Eu sei que tem pessoas aqui que querem ajudar outras pessoas a terem um projeto de vida com qualidade, a ter estabilidade. Eu tenho pessoas aqui que querem mudar a sua própria vida nas finanças. Você pode ser um desses professores que quer investir, quer aumentar, quer ter renda extra, né? Tem pessoas aqui que estão comigo que, na verdade, também quer conquistar a independência financeira sua ou da sua família, que isso é muito bacana e muito importante. E é com pessoas como essas que eu estou falando agora, né? Nesse curso, eu te passo o mapa do sucesso e insights exclusivos que realmente viram um jogo para você lá na sala de aula. Eu dou cada detalhe abertamente de como você tem que abordar cada um desses assuntos, quais as aulas, quais as atividades que você vai propor, tudo isso para fazer a diferença na vida dos seus alunos. Realmente te ajuda a ensinar com qualidade. Eu também ensino como você aplicar isso na sua própria vida. Eu vou, na verdade, te pegar pelas mãos, te acompanhar de perto, totalmente acessível, e te transformar num professor, uma professora
que seja referência na educação financeira. E eu quero formar aqui um grupo seleto de professores referência no ensino de educação financeira e que, ali de quebra, ainda vão melhorar as vidas financeiras deles. Tá? Agora eu vou te explicar detalhadamente tudo o que você vai levar nesse curso completo. Então, vamos lá. Esse curso, ele é composto por 10 módulos. Tudo que você precisa para o ensino e a aprendizagem pessoal está aqui nesse curso. Existem 4 trilhas de conhecimento. Primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, ensino fundamental 2, sexto e sétimo anos, e o ensino fundamental 2 ainda, o oitavo e o nono anos, né? E você pode trilhar aquela que mais te interessa no momento, tá? O módulo 1, a gente trabalha ali os conceitos de educação financeira, onde você vai dominar os conceitos de finanças, educação financeira em geral, isso de uma forma bem fácil, bem prática, e saber como sempre ter alunos motivados para aprender educação financeira, e de uma forma que não é complexa para você aprender e para você ensinar, na verdade. Lá no módulo 2, a gente vai trabalhar os elementos de educação financeira, e você vai entender também ali o equilíbrio da importância das finanças, né? A importância do equilíbrio das finanças para os tipos de gastos, né? Os gastos eventuais, os gastos necessários, as formas de gasto, como o gasto consciente, a compra por impulso, como isso influencia a renda e a despesa do aluno. Você vai, inclusive, sair das dívidas quando você aprender isso, porque você vai organizar suas contas, vai sair de uma situação financeira preocupante, se essa é a sua realidade, e vai ensinar isso para os seus alunos também. Lá no módulo 3, a gente tem o empreendedorismo, onde você vai descobrir a melhor técnica de obtenção de renda, né? Você vai conseguir maximizar e potencializar a sua força, a força de trabalho dos seus alunos. Você vai ter ali uma nova perspectiva de vida, olhando para o empreendedorismo, porque talvez até hoje você não tenha olhado para isso, tá? E a gente vai lá correndo para o módulo 4, a gente tem finanças pessoais e finanças familiares. Nesse módulo, a gente vai entender, saber na prática como organizar o orçamento, como dominar a gestão da economia pessoal, da economia familiar. Você será levado ao equilíbrio financeiro pessoal e familiar. No módulo 5, a gente já vê reserva financeira. Olha que legal esse módulo. Como esse módulo vai dispor com esse módulo, na verdade, você vai dispor ali entender como é que você forma reserva financeira para viver uma vida financeira estável, uma vida financeira próspera. Isso vai prender a atenção do aluno, porque isso movimenta ele, isso dá ânimo para ele querer aprender educação financeira. E você vai entender nesse módulo como é que você consegue realizar sonhos quando você cria essa reserva financeira, né? Como você cria a sua reserva de emergência, o que é essa reserva de emergência, para que ela serve, como você forma um patrimônio para a sua aposentadoria. E a gente já vai ali para o módulo 6, que a gente tem o módulo 6 também, onde você vai aprender a rentabilizar o seu dinheiro, o seu capital na renda fixa, você vai poder entender o poder que a inflação exerce no seu dinheiro e vai saber como é que você vai compensar isso fazendo investimentos em renda fixa. Enfim, você vai alcançar os seus objetivos financeiros. Lá no módulo 7, a gente trata de renda variável. Olha que bacana, renda variável parece bicho de 7 cabeças, parece uma coisa difícil, mas ali está de um modo bem facinho para você, porque nesse módulo você aprende e ensina renda variável, né? Porque você vai aprender de uma maneira que vai te tornar craque em rentabilizar seu dinheiro com renda
variável. O pessoal fala que renda variável é perigoso, mas para quem não sabe renda variável, né? Ali no módulo 8, a gente vai entender renda variável ainda, vai continuar aprofundando a nossa renda variável, os nossos estudos de renda variável, onde a gente vai aprender a ensinar, vai aprender para ensinar, não é isso? Aprender para ensinar e também para a gente. Operações com retornos maiores, né? A gente vai aprender ali operações que, de uma certa forma, a gente precisa entender que a gente começa a pensar que para aprender elas a gente precisava ser um verdadeiro gênio da matemática e da forma tranquila como eu ensino ali para você, você vai entender que não é esse bicho de sete cabeças, né? Mesmo operações complexas em renda variável, você aprende através de conteúdos simplificados que eu simplifiquei para você, deixei de uma forma fácil, né? E depois disso, vai ter certeza que não vai faltar uma vaga de professor ou de qualquer outro emprego para você, porque você vai aprender tanto que você vai até fazer trades aí para os seus colegas, assim por diante. No módulo 9, a gente tem o fundamental, o sexto e o sétimo ano, né? Eu disponibilizei ali para você conhecimentos, né? Uma abordagem didática para o ensino dessa matéria ali para pré-adolescentes. Como é que a gente vai fazer a abordagem de educação financeira? Porque é diferente do ensino médio, a gente já tem um outro aluno, né? No módulo 10, a gente está ainda no fundamental, mas agora a gente já está com um adolescente ali, né, que já tem uns 13 por 14 anos, ele já tem um outro domínio dessa situação, e aí você também precisa dominar um pouco mais para você ensinar com uma outra didática, uma outra dinâmica, a educação financeira para essa faixa etária que é muito importante, né? E dentro de tantos módulos, você pode seguir a trilha que mais te interessa, tá? Você pode seguir a trilha que mais te interessa, ou você pode, lá dentro do módulo, ir de ano a ano, lá do inicial até o mais avançado. Você também vai ter suporte lá na plataforma, embaixo de cada aula, por 60 dias, né? Lá você vai poder interagir comigo, você vai poder pedir ajuda. Quando você precisar, você vai ter atendimento especializado direto comigo, tá? Você vai estar acompanhado na jornada para esclarecer todas as suas dúvidas. Essa jornada não é só sua, essa jornada é minha e sua, tá? Você vai gastar menos tempo, porque isso vai se tornar mais fácil para você, tá? Esse é um norte, eu acredito que é um norte que você precisava, é o pontapé inicial para começar aí. E ainda você vai receber o mapa da trilha de educação financeira. Isso vai orientar cada passo da aprendizagem sua para que você possa ensinar os seus alunos ali de forma bem prática, bem aprofundada, com aplicação real na vida deles, né? E você não vai nunca se sentir perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, por onde começar, né? Nós também vamos ter ali uma certificação de educador financeiro e essa certificação, ela é bacana porque ela vai te promover um upgrade na sua vida profissional, no seu currículo, né? Porque você vai demonstrar a sua capacitação para lecionar aulas de educação financeira, porque você aprende, porque já tem uma metodologia desenvolvida, replicável, que dá sucesso, que faz as coisas acontecerem de fato, né? Na sua vida e na vida do aluno. E o curso todo, na verdade, é um conteúdo assim, mão na massa, ou seja, com muita orientação e interação. E como que a gente vai entregar isso para você? Essas aulas elas serão gravadas e serão disponibilizadas semanalmente. O primeiro conjunto de aulas irá ir no ar no dia 12 de fevereiro e serão liberados 8 conjuntos de aulas no prazo de 60 dias. A gente vai iniciar essa jornada com um bloco base para todos os níveis, né? A partir da segunda semana, você pode escolher o que você vai assistir primeiro. Nós vamos ter ali aulas para o ensino fundamental 2,
para cada ano do ensino médio, sendo liberadas todas as semanas. Você sempre vai ter acesso a tudo. Vai ficar nada para você ter acesso, tá? Mas você pode escolher o que você vai ver primeiro, né? O que você quer ver primeiro, você vai poder ver aquilo que mais atende ou que mais te interessa, tá? E o benefício disso, professor, o benefício disso, professora, é que você vai poder acompanhar o conteúdo de forma estruturada, com fácil acesso, de fácil acesso e a indicação de qual módulo trabalhar, de qual conteúdo você vai trabalhar, né? Você vai ser bem assistido. Você também pode assistir às aulas de qualquer lugar, né? Você pode baixar essas aulas para você ver na sua velocidade, no melhor horário, do seu jeito. Além disso, nós vamos ter ali encontros semanais, né? A gente vai ter encontros com duração de 1 hora, eu e você, né? Durante 60 dias. E nessas aulas a gente vai tirar as dúvidas, eu vou tirar as suas dúvidas referente aos assuntos daquela semana, ou outros que você tiver, e a gente vai aprofundar o tema conforme o feedback que você me dá. Se você tem ali um feedback que vai melhorar a sua aula, a gente trabalha aquele feedback, né? Você vai ter, de fato, a minha atenção total, tá? O primeiro encontro, na verdade, vai acontecer, né? A nossa primeira reunião acontecerá na primeira semana de liberação das aulas, seguindo um cronograma que vai estar lá na plataforma, tudo para facilitar aí a sua vida nessa jornada de professor de educação financeira. E eu te garanto que mesmo começando do zero, ou estando no grau mais avançado aí de educação financeira, você poderá tirar todas as suas dúvidas, tá? Em tempo real, aprendendo uns com os outros, tá? Com a participação dos outros, porque a gente tem ali um grupo que a gente vai fazer isso para aprender. Esse é um curso totalmente atual, é estratégico, é estruturado para você conseguir acompanhar cada uma das etapas de maneira assim bem tranquila e objetiva. E não importa se você já tem conhecimento de educação financeira ou nunca estudou nada sobre o tema, não importa, isso vai ser para todo mundo, tá? Até dia 12, você vai ter tempo de organizar, né? Você vai ter tempo de se organizar, de organizar aí as suas coisas, dia 12 do mês que vem, 12 de fevereiro, para poder concentrar ele no curso e não perder nada do conteúdo, para que a rotina não seja desculpa para você fazer algo que vai transformar a sua vida. Olha que bacana. Você vai fazer isso para provar aos seus alunos que estudo traz futuro, sim. Ok? Você, professor, está sempre cuidando dos outros. Você, professor, está sempre cuidando dos outros, da casa, da família, dos alunos. Tira, então, esse tempo para cuidar de você, para você se reciclar, para aprender algo novo, se diferenciar. Isso vai ser muito bom para a sua vida profissional. Tire esse tempo para adquirir conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você nunca. O melhor ainda é que para entrar nessa primeira turma do ano, eu preparei bônus muito especiais para você. Nós vamos ter suporte em grupo do WhatsApp para nossa turma por 60 dias, onde eu pessoalmente vou participar, ok? Detalhe, eu pessoalmente leio e respondo meus grupos. Não é a minha equipe que faz isso por mim. Eu, pessoalmente, faço isso, tá? Você vai estar em comunidade, ter a parceria de outros professores nessa jornada, né? Você pode trocar relatos, experiências sobre o seu dia a dia em sala de aula. E tem também um guia plano de aula de educação financeira. Olha que bacana. Nessa turma, né, você terá acesso ao guia do plano de aula de educação financeira, uma estrutura ali organizada que auxilia no planejamento de aula e prestigia o seu processo de ensino-aprendizagem. Para muita gente, esse é um
prêmio é o primeiro ano que vai dar aí a educação financeira, né, essa matéria, ou mesmo ser professor ou professora que ainda não é professor ou professora. Então, eu quero facilitar a sua vida. E para quem já dá aula, é de grande valia esse curso, né, para repensar e complementar o que já tem de informação. Além disso, professor, professora, também para essa turma, eu preparei um guia de planejamento para a disciplina de educação financeira. Aquele nosso planejamento anual, que você já sabe como é que a gente tem que trabalhar, não é isso? Você vai saber sequenciar os conteúdos, né, que são objetos de ensino ali do ano letivo, que vai levar ao desenvolvimento das habilidades financeiras do seu aluno, né, que você pretende, qual habilidade você pretende, assim por diante, tá? E vem mais bônus, eu vou disponibilizar para você o itinerário de desafios e atividades extras para fazer com os alunos em sala de aula. Você vai receber acesso ali a todas as atividades e desafios que eu uso em sala de aula e torneios interclasse de educação financeira que eu aplico aos meus alunos. Muito bacana isso, né? Além disso, também você vai receber o guia da plataforma explicado para operar renda variável. Olha que interessante. A gente tem que utilizar uma plataforma para operar renda variável, você vai receber um guia dessa plataforma, né? E você vai dominar essa ferramenta para fazer operações e ensinar essas operações para os seus alunos sem precisar de intermediários, né? E o intermediário queria te cobrar aí as taxas, né? Mas não, isso vem tudo explicadinho para você ali no detalhe, com foto, com tudo, e você não vai perder tempo aprendendo sobre a plataforma de operações de renda variável lá da sua corretora, né? Você também vai ter acesso ainda ao bônus olha que bacana isso aqui, controladoria para finanças pessoais. Você conseguirá ter uma projeção real do seu patrimônio e alocar corretamente seus planos a curto, médio e longo prazo. Vai aprender a usar o Excel para, se quiser, né, ter planilhas para o controle de seus gastos e ganhos. Outro bônus que eu vou te oferecer para essa turma, né, que eu vou te oferecer para essa turma, é engraçado, que eu vou oferecer para essa turma, que eu vou disponibilizar, na verdade, 3 anos de acesso ao curso. Isso ninguém faz por você. 3 anos de acesso ao curso. Você vai poder assistir às aulas quantas vezes você quiser, revisar cada ponto, cada ponto que você sentir necessidade de fazer essa revisão e ainda receberá todas as atualizações, né, e novos conteúdos que acontecerem ao longo desses 3 anos aí, ou seja, os 3 anos você vai estar tendo pelo preço de apenas um, mas isso só para essa turma, tá? Agora você com certeza deve estar aí se perguntando, mas quanto custa tudo isso? Eu vou até beber uma água, porque quando fala de dinheiro, a gente já fica com a cabeça, né? Professor, existem coisas que são inestimáveis, né? O tempo, a vida que a gente leva lá na preparação que a gente tem que gastar. E olha, imagina 40 anos que eu passei estudando, ensinando, mais de 10 anos ensinando só educação financeira, desenvolvendo esse método, né? Pensa que tudo isso você vai economizar. Você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro, você vai economizar vida com a sua família, né? E não vai precisar arriscar nem criar nada do zero. Você vai aproveitar tudo isso que já tem resultado comprovado para o aluno e tem resultado comprovado para você, professor. Então, por exemplo, pensa numa pós lá na GV. Talvez você gastasse 19 mil,
20 mil reais, né? E lá o conteúdo que você vai ter numa pós não é um conteúdo nem feito sobre medida para você dar aula de educação financeira. Você vai ter que, na prática, fazer ali umas adaptações para ter alguma coisa igual isso que você vai ter aqui, né? Além do que, nesse curso aqui, cada módulo, na verdade, é um curso por si próprio. E agora, pensa comigo, por exemplo, no módulo de investimentos. Só aquele módulo em ser separado, sem ser feito para ensino de alunos aí da idade escolar, custa por aí no mercado financeiro por volta de R$ 2.497. Ainda tem, por exemplo, um curso de Day Trade mini índice. Você vai ter aula de Day Trade mini índice e dólar, né, que custa aí por volta de 1.497. Curso de Forex, né, se você for procurar, é mais ou menos 1.497, tá? Mas todo esse conteúdo e muitos outros você vai encontrar dentro do meu curso. São 10 módulos totalmente pensados para o ensino de educação financeira em escola, que é exatamente o que você está procurando, né? E no meu curso, na verdade, eu te pego ali pela mão, te dou todo o conteúdo, tiro todas as suas dúvidas, te dou um método pronto de como criar, como ensinar os seus alunos. Esse curso é um curso, na verdade, mastigado ali com a minha experiência. Você só vai aprender, aliás, você só não vai aprender para si, mas você também vai ensinar, né? Você não vai encontrar paralelo no mercado para um curso desse tipo, tá? Não existe, esse curso é único, eu te garanto, tá? Um curso preparando o professor com tudo isso que eu estou te oferecendo. Além do que, você não vai apenas ser referência no ensino de educação financeira, você também vai ter a oportunidade de aprender para mudar a vida da sua família, você vai aplicar na sua vida, vai transformar a sua realidade financeira, você vai fazer uma mudança radical ali na sua vida através desse curso, igual o resultado que o professor Altair, lá do começo do nosso bate-papo, tem, né? Que ele teve e que tem, e tudo que está no curso é para você aplicar na sua vida, né? Como professor e também na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Isso é muito proveitoso. Na verdade, isso é 2 por 1, né? Então, você não vai mais viver no sufoco. Pensa isso comigo. Contando moedinha aí no final do mês, começando o mês sem saber se vai chegar no final do mês com dinheiro, né? Você, na verdade, vai sair desse caos financeiro, né, que talvez a sua vida se encontre, vai realizar seus sonhos, vai gerar patrimônio, isso mesmo, né? Na verdade, você até mesmo vai construir alguma coisa aí de patrimônio para a sua aposentadoria, porque você entende aí como é que está a nossa aposentadoria daqui para frente, não é verdade? E não pense que você vai poder depender de INSS, como eu estava falando, porque a aposentadoria de INSS de regime próprio de previdência, como são os regimes municipais, federais, estaduais, eles não tendem a sobreviver muito e não vão te entregar muito depois, né? Porque eles vão realmente deixar na mão, né? À vista que você já sabe que é ali um teto para você receber depois que você aposenta, tá? Aqui você vai fazer exatamente tudo isso, você vai construir um patrimônio para você cuidar desse seu futuro hoje, construir o patrimônio hoje para cuidar do seu futuro, né? Mas aí, Francisco, eu ganho tão pouco, como que eu vou conseguir? Eu te garanto, assim como eu e o Altair conseguimos, na medida que você seguir esses passos, você também vai conseguir como nós conseguimos,
sendo professores. E se nós somos professores, a gente ganha também igual vocês, né? Além do que, você vai conseguir ter mais aulas, até mesmo ganhar mais, porque você vai aumentar a sua grade de aulas, né? E por que isso? Porque você está se qualificando para isso, tá? E você está, então, podendo ali se dar o luxo de criar com esse aprendizado, com esse curso, outras fontes de rendas. Eu, por exemplo, assessoro pessoas em investimentos, é uma outra fonte de renda, além de professores. E para você que trabalha na rede estadual, em regime de contrato, né? A gente sabe ali que o pessoal de São Paulo chega assim no finalzinho do ano, perde aquele contrato e fica ali uns 2 meses sem salário. Isso acaba acabando, na verdade, para você, porque você vai trabalhar em educação financeira, professor de referência, você vai trabalhar na rede pública, mas também você vai trabalhar na rede privada, com certeza, tá? E isso, de fato, não tem preço, né, gente? Aqui, então, você já viu que são 2 por 1. Eu te ajudo no seu trabalho, para você dar aula, né? E te ajudo na sua vida pessoal. Você organiza ali as suas finanças. E facilmente esse curso poderia custar tranquilamente aí por volta de R$ 10.000. Porque olha o tanto de benefícios que eu estou te oferecendo. Eu poderia cobrar tudo isso, mas calma, tenha calma. Não vou cobrar isso de você, tá? Não vou cobrar tudo isso. Na verdade, eu não vou cobrar nem a metade disso de você, porque eu não quero que o preço seja um impedimento para você. Eu quero que o curso seja acessível para você, tá? Então, o preço bem pertinho aqui para você, só para você escutar. O preço é R$ 997. Olha que beleza, R$ 997 por essa qualidade de curso, ou 12 parcelas divididas 12 parcelas divididas aí no seu cartão de R$ 99,50. E você pode pagar isso, como eu te falei, com cartão de crédito, com 2 cartões, com um cartão, com 2 cartões. Você pode pagar no boleto, você pode pagar no Pix. A decisão aí é sua. Você pode usar o cartão virtual da Caixa. E ainda além disso, tem mais opções de pagamento lá na plataforma, tá? E olha só, para você não ter desculpa nenhuma, eu vou tirar todo o peso aí das suas costas e vou colocar nas minhas costas, tá? Eu garanto, e eu tenho tanta certeza que esse método é excelente, né? E que você vai ter sucesso com ele. Por isso, eu vou te dar uma garantia especial. Olha, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, tá? Esquece aquele negócio de 7 dias de garantia legal que todo mundo tem que dar, né? Essa historinha comigo não cola, tá? Porque você não vai ter tempo para 7 dias. Então, quem se garante faz como eu, até no peito, tá? Então, o que que vai acontecer? Você vai poder acessar o curso durante 30 dias. 30 dias, e se você não gostar, durante esses 30 dias, você vai receber de volta o seu dinheiro. Você não vai precisar se justificar, isso vai ser feito sem rodeios, o seu dinheiro vai ser devolvido, é um assunto que a gente vai tratar direto ao ponto, não tem justificativa, e eu devolvo o seu dinheiro e a nossa amizade continua do mesmo jeito, tá? E agora, depois que eu falei tudo isso para você e dessa proposta maravilhosa que eu fiz para você, você, professor, você, professora, tem 3 escolhas. A primeira escolha que você tem é achar que tudo que eu falei foi uma loucura.
ignorar tudo e seguir a sua vida aí, continuar na mesma, tentar fazer tudo sozinho por conta própria, vai levar um tempo, né? Muito tempo, na verdade. Eu aprendi com sangue mesmo ali, com suor, né? Com, sabe, trabalhando de verdade, depois de 40 anos de estudo, experiências e ajustes, ou você entra para o curso, cai para dentro dessa comunidade, onde eu vou te ajudar, vou te pegar pela mão, te mostrar tudo, sem reter nada, absolutamente nada, e fazendo o passo a passo para acelerar o seu resultado e tirar todas as suas dúvidas pessoalmente. Eu, professor Francisco, vou fazer isso, tá? Isso não é mais um gasto, né? Isso, na verdade, você precisa entender que é um investimento, é algo que vai te mostrar exatamente o que você precisa para dar as suas aulas, né? Aquelas aulas que prendam realmente a atenção do aluno, que motiva ele para aprender e praticar aquilo, né? O que eu estou te entregando é para te orientar qual o conteúdo que você vai dar em sala de aula, quando você vai dar em sala de aula, te ajudar a sair do vermelho, olha que bacana, isso é interessante. Vai te ajudar a controlar os seus gastos, saber investir, saber como gerar mais renda. E é isso que você quer? Então, se é isso que você precisa fazer algo novo, né? Você precisa tomar uma providência, você precisa cair aqui para dentro, né? Não tem como fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Essa é uma máxima que a gente sabe que é funcional mesmo. Quem quiser tudo isso e acelerar o resultado, vai poder fazer isso agora, tá? Mas não é para todo mundo, nem para qualquer um, eu sei. E só para quem realmente, isso na verdade é só para quem realmente quer mudar sua realidade profissional e financeira. Equipe, então aí solta o link para o pessoal poder entrar nessa oportunidade de ouro aqui que a gente está oferecendo para eles. Cara, espera um pouquinho. Eu pensei aqui numa coisa. Equipe, só um minutinho. Para os 10 primeiros que confirmarem o pagamento, eu vou dar uma imersão. Resolvi isso agora, tá? Eu vou dar uma imersão individual de 1 hora para tirar as suas dúvidas ou tratar de algum assunto do seu interesse, seja pessoal ou na área do ensino. Isso para te ajudar para acelerar os seus resultados, tá? Agora sim, pessoal da equipe, solta aí o link para o pessoal, né? E você pode entrar aí no QR Code que está na tela. Se você está no celular, você entra pelo link que está aqui nos comentários. E agora não tem desculpa, tá? Não tem mais desculpa. Se ficar alguma dúvida, a gente vai já esclarecer para você agora, tá bom? E eu vou aqui respondendo algumas perguntas, né, que a minha equipe recebeu e está me mandando enquanto você prepara a sua aí, se você tiver, e manda para a gente também, que eu vou responder as suas perguntas. Aqui a primeira pergunta que a equipe me colocou é: estou numa zona de inércia sem desenvolvimento pessoal, vou conseguir? O curso, na verdade, ele é uma virada de chave para mudar isso, tá? Você vai andar com pessoas que têm o mesmo objetivo, tá?
você vai ser... o objetivo dessas pessoas que vão estar com você é o de ser referência no ensino da educação financeira, e você vai poder aumentar os rendimentos, tá? Não tem como você não ir na mesma direção que o grupo, né? Uma vez que você vai se sentir ali obrigado a ser a melhor versão de si mesmo. O curso, a guia já é a segunda pergunta. Eu tenho aqui o seguinte, olha. O curso vai me ajudar a planejar uma aula interessante para o aluno? Com certeza. O curso, você vai adquirir conhecimentos aprofundados de finanças, investimentos, empreendedorismo, e você vai saber como ensinar isso de forma prática aí para os seus alunos, tá? A outra pergunta é: tenho medo de não conseguir aprender educação financeira. Esse curso é para mim? Não tem como ele não ser para você, não é verdade? A matéria não é complexa. O curso está estruturado de uma forma bem didática. Não tem erro, né? Você aprende mesmo, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Como vou comprar? Você tem inúmeras facilidades de pagamento, tá? Aqui não estamos falando de dinheiro, estamos falando de estabilidade financeira, realização de sonhos para você, para sua família, ensino de qualidade para os seus alunos, portas abertas para uma vida melhor. Pensa comigo, se você achar um apartamento de 500 mil reais e ele está ali à venda por 50 mil, você não daria um jeito de arrumar esses 50 mil para comprar, né? Fosse de qualquer forma? Então, aqui é a mesma coisa. Um curso que vale 10 mil sendo vendido por 1.000. E que ainda vai te fazer referência no ensino de educação financeira e dar uma nova vida financeira para você e para os seus alunos. Olha, isso é muito bacana, isso é muito interessante, né? A outra pergunta: em quantas vezes posso parcelar? Você pode parcelar em 12 vezes, tá? Você pode pagar com um cartão só, pode pagar com mais de um cartão, e você pode parcelar em 12 vezes, tá? Quanto tempo vou ter acesso ao curso? Essa pergunta deve ter vindo antes da nossa colocação lá, né? Nessa turma, só nessa turma vai ser 3 anos, tá? Você vai ter acesso ao curso 3 anos. A outra pergunta: dou aula no ensino fundamental, vai ter conteúdo para mim? Sim, vai ter conteúdo, tá? Dou aula no ensino médio, vai ter conteúdo para mim? Sim, o curso é estruturado para aulas no ensino fundamental e médio. Você que ministra as aulas? A pergunta é se eu que ministro as aulas. Sim, eu pessoalmente ministro as aulas, e encontros ao vivo são comigo mesmo, tá? Não é com a minha equipe. Tem algum bônus? Sim. Esses bônus, eles existem. É só você entrar no link aí para ver tudo que a gente está oferecendo de bônus para você. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Não, a gente não tem mais perguntas por aqui. Eu espero, professor, eu espero que você tenha gostado aí da nossa aula, que desse tempo que a gente passou junto, que a gente aprendeu aí coisas importantes para o seu dia a dia nessa nova jornada de educação financeira. E se você quer ir além, né? Entra lá no link, entra aí no link rapidinho, a gente vai se ver lá do outro lado, né? E entre nós, no nosso grupo.
E se ainda ficar alguma dúvida, eu vou deixar o WhatsApp para você enviar sua pergunta e falar comigo. Tudo bem? Até breve.